Fala, meus amigos, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu tô bem também. Hoje eu estou aqui pra te encorajar, pra você que dá aquela travadinha na hora de falar de Jesus pra um amigo, pra um familiar, pra um colega de trabalho. Talvez você não possa ser cara de pau como eu, né? Mas eu vou te dar algumas dicas infalíveis pra você superar essa timidez e conseguir compartilhar sobre o amor de Deus. Se eu fosse você, não perdi o próximo vídeo, porque eu vou te dar uma dica sobre o que falar na hora que estiver evangelizando, beleza? Então, simbora! A primeira coisa que eu gostaria de falar com você, evite se comparar com outra pessoa. Tenha em mente que cada pessoa é única. Cara, pensa comigo. Vou te dar um exemplo. Quando eu era mais novo, eu era muito tímido, muito tímido mesmo. Eu percebi que a minha timidez se dava porque eu me comparava com outras pessoas que se comunicavam muito melhor do que eu. Então eu tinha um medo, mas eu entendi também que não é o que os outros pensam de mim que importa, mas sim o que Deus pensa de mim que realmente importa. Então não se compare com outra pessoa. A outra coisa que eu gostaria de falar com você, sorria! As pessoas perguntam, como é que você começa? Poxa, eu sorrio, digo bom dia, boa tarde, boa noite, né? Seja educado com uma pessoa, né? Seja intencional com essa pessoa, mas toma muito cuidado. Se ela não te deu abertura, não insista, beleza? Outra dúvida que algumas pessoas sempre têm sobre evangelizar, mas como que eu puxo um assunto? Olha, assunto é o que a gente mais tem hoje em dia, né? Pergunta, por exemplo, e aí, o que você anda fazendo na quarentena? Eu tenho um amigo que gosta muito de mangá. Essas revistinhas em quadrinhos japonês, sabe? E esses dias eu tava lendo um livro da Bíblia, Atos, lembrei. Aí eu mandei uma mensagem pra ele assim, cara, eu tava lendo tô lendo um livro aqui e tem um capítulo aqui muito legal que conta a história de um mensageiro. Apareceu um homem de branco pra ele e falou assim, ó, você precisa ir lá no deserto falar pra um cara que está viajando de uma cidade para outra. Aí esse mensageiro obedeceu a ordem desse cara de branco e foi lá. Foi lá, encontrou o camarada, falou o que ele tinha que falar e de repente o cara simplesmente foi teletransportado do lugar que ele estava no deserto para outro lugar. Aí eu falei assim, isso não parece a história do Goku? Ó, se você conhece bem a Bíblia, você sabe de que texto que eu tô falando, e se você conhece bem o Goku, você sabe de qual desenho eu tô falando. Então, assim, assunto a gente tem, você precisa falar as coisas do seu cotidiano, algo que você tem domínio, que te inspire a puxar um assunto e assim colocar a palavra de Deus. A última dica, e a mais importante, é seja você mesmo. Quando você se compara com outra pessoa, você acaba se tornando aquilo que você não é. Exponha para outra pessoa o que Jesus fez na sua vida, da maneira que você está sentindo, sem medo de rejeição. Se você está convicto que Jesus realmente mudou a sua vida e fez a diferença, exponha para essa pessoa as principais diferenças, fala para ela, conta para ela da maneira que você está sentindo. Lembre-se de uma coisa, Jesus não conseguiu agradar a todo mundo e mesmo assim ele nunca deixou de falar. Então não tenha medo, seja você mesmo. Olha, quero te desafiar a botar em prática todas essas dicas que eu te dei hoje nesse vídeo. E deixa aí nos comentários se você tem alguma dica que quer dar para nós, né, sobre como perder a timidez ou sobre como evangelizar. E a gente se vê na próxima semana. Então, um grande abraço e até a próxima.